Ontem foram sorteados os grupos da Copa do Mundo de 2026, onde o Brasil caiu no grupo C, composto ainda por Marrocos, Escócia e também o Haiti. Convenhamos que é um grupo bem interessante e que o Brasil pode passar em primeiro colocado, mas vale destacar que a seleção marroquina exclusivamente é uma seleção muito complicada e pode dar bastante trabalho ao Brasil. O que você achou? O Brasil caiu num grupo tranquilo ou você acha que não? Comente aí. E no mercado da bola de hoje vamos falar do Newcastle, que pretende intensificar a busca pelo meio atacante Alan Elias, que pertence ao Palmeiras. Barcelona coloca Lautaro Martinez como uma grande prioridade para reforçar o ataque na próxima temporada e deixa Harry Kane como um plano B. Fluminense tenta repatriar o zagueiro Nino, mas o Palmeiras pode atrapalhar essa situação. Real Madrid entra na disputa por jovem promessa do futebol grego. Vamos falar ainda do Everton da Premier League, que é colocado como favorito para contratar o centroavante Yuri Alberto do Corinthians. Luis Suárez pode voltar ao Nacional do Uruguai para jogar a Libertadores na próxima temporada e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Sem muita enrolação então, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Recado dado, bora logo para as notícias de hoje. Na mira do PSG da França para a próxima temporada, o zagueiro Eric Garcia renovou seu contrato com o Barcelona até o meio de 2031. O atual acabava no fim dessa temporada. O espanhol é considerado hoje como uma peça importante do técnico Hansi Flick, que vinha sendo monitorado exclusivamente pelo PSG, que tinha intenção de assinar um pré-contrato com ele e tê-lo de graça ao fim do seu contrato. O Orlando City dos Estados Unidos demonstrou interesse na contratação do atacante Thiago, que tem apenas 21 anos e pertence ao Bahia. Segundo o site Globo Esporte, uma primeira oferta já foi apresentada, porém não agradou o Bahia, que recusou de imediato. Os valores, no entanto, não foram revelados até o momento. E segundo informações reveladas pelo jornalista Fred Augusto, o Real Salt Lake da MLS tem interesse na contratação do atacante Rony para a próxima temporada. Internamente, o Atlético Mineiro avalia o jogador como negociável e aguarda uma oferta na casa de 6 milhões de euros, valor que investiu junto ao Palmeiras para comprar o jogador. Por isso almeja então recuperar este montante. Segundo o jornalista uruguaio Rodri Vázquez, o atacante Luis Suárez pode voltar ao Nacional do Uruguai para disputar a Libertadores na próxima temporada. Por sua vez, o atacante vê com bons olhos atuar ao lado de Nicolás Lodeiro e também de Coates, que são dois grandes amigos dele. Aos 38 anos, o atacante tem contrato com o Inter Miami da MLS somente até o fim deste ano, e até o momento então não foi procurado para renovar. O técnico Mozart não renovou seu contrato com Coritiba para a próxima temporada, apesar de ser campeão da Série B. As partes não conseguiram chegar a um acordo na questão salarial e ele então deixou o time. Com isso, ele passou a ser o nome mais cotado para assumir o Internacional na próxima temporada. O Colorado, no entanto, já fez sondagens e as conversas devem evoluir somente ao fim do Campeonato Brasileiro, já que hoje o time ainda luta contra o rebaixamento. A notícia foi revelada pelo jornalista Leonardo Mol da Band. O Santos busca reduzir custos para a próxima temporada e hoje alguns jogadores são cotados como negociáveis, revelou o jornalista Felipe Silva. Esses jogadores seriam então os zagueiros Luizão e João Basso, o meio-campista Gabriel Bontempo, além dos atacantes Tassiano, Guilherme e também Tiquinho Soares. Outros nomes também devem deixar a Vila Belmiro na próxima temporada, onde o time projeta uma grande reformulação. Rebaixado com Juventude, o volante Luiz Mandaca deve permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada, onde apesar do rebaixamento, ele foi um dos destaques do time gaúcho. Segundo apurado pela ESPN, o jogador de 24 anos recebeu sondagens de times como Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Fluminense e ainda do Botafogo. Fora isso também, ele desperta o interesse de times europeus e uma equipe do Japão, mas até o momento então não recebeu nenhuma oferta oficial. Vale destacar que seu contrato com o time gaúcho acaba no fim do ano que vem, mas ele é visto como negociável justamente para o time fazer caixa. E o Fluminense pretende repatriar o zagueiro Nino, que está atualmente no Zenit. Porém, segundo a Rádio Itatiaia, o Palmeiras também deseja contratar o jogador, que é visto como uma contratação de grande impacto para a sua zaga. Por sua vez, o time russo está disposto a negociar o jogador e pede algo entre 8 e 10 milhões de euros. Além disso, o jogador também não descarta ouvir ofertas da Europa, mas de lá até o momento não chegou nada. Apesar de ser titular e uma peça importante do Zenit, o time pretende negociá-lo justamente para liberar um espaço de estrangeiro no elenco. E o Palmeiras segue interessado na contratação do atacante John Arias e busca maneiras para viabilizar a contratação do jogador para o ano que vem. O colombiano vive uma situação delicada e o seu futuro está totalmente incerto no Wolverhampton, porém uma saída no início do ano que vem é praticamente descartada. Em julho deste ano, quando ainda pertencia ao Fluminense, o Verdão já tentou a sua contratação, mas na época então não teve êxito. Foi o que revelou o site All Sport. A fonte destaca que o Fluminense tem total prioridade no retorno ao Brasil, mas o Palmeiras
Palmeiras então está monitorando a situação e é um dos alvos para a próxima temporada. Já segundo a ESPN, o colombiano também é alvo do Flamengo para a próxima temporada, mas até o momento não há nenhuma negociação em curso. Vale destacar que o jogador de 28 anos chegou no time inglês no meio deste ano, a troco de 17 milhões de euros. E hoje o time ocupa a última colocação na Premier League, e com o eventual rebaixamento, o jogador pode se desvalorizar no mercado. Por isso então uma venda no início do ano que vem pode ser bem interessante para o time. O Newcastle está de olho no meio atacante Alan Elias, grande promessa do Palmeiras e que tem uma multa contratual na casa de 100 milhões de euros. O time inglês intensificou a busca pelo jogador nos últimos dias e pretende contratá-lo no início do ano que vem, foi o que revelou o portal inglês Goal. Já segundo a ESPN, o Verdão só aceita negociar o jovem de 21 anos por algo na casa de 70 milhões de euros. O jogador vem ganhando bastante destaque nesta temporada. O Everton da Premier League foi colocado como grande favorito para contratar o centroavante Yuri Alberto, que pertence ao Corinthians. Segundo o portal inglês Talk, nos bastidores, o Everton avalia oferecer algo na casa de 30 milhões de libras ao timão, valor que com certeza deve ser aceito se for apresentado. Por sua vez, o jogador é alvo também da Roma da Itália, que já tem negociações em andamento, além dos ingleses Crystal Palace e também do West Ham, ambos monitoram sua situação. Porém, então, segundo a publicação, a diretoria do Everton está bem à frente dos demais interessados e seria o grande favorito para contratar o brasileiro de 24 anos, que aliás é um desejo bem antigo por lá. E aí, o que você acha? Seria um bom destino para Yuri Alberto? Comente aí. E o Real Madrid pretende competir com o Manchester United e outras equipes da Europa pela grande promessa do Olympiacos, o meio-atacante Christos Mouzatkis, que tem apenas 18 anos. O jovem impressionou recentemente na partida da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Olympiacos, o que após a partida chegou a receber elogios do técnico Xabi Alonso. Atualmente o grego tem contrato com o Olympiacos até o meio de 2029 e tem um valor de mercado na casa de 15 milhões de euros, mas claro que só sai por um valor acima do que esse. A informação foi publicada pelo jornal britânico The Sun. E o Barcelona definiu o atacante Lautaro Martinez da Inter de Milão da Itália como uma grande prioridade para reforçar o ataque na próxima temporada e colocou o Harry Kane do Bayern de Munique como um certo plano B, foi o que revelou o jornalista Rudi Galletti. Com a saída de Lewandowski no meio do ano que vem, quando acaba o seu contrato, o Barça já mira no mercado um substituto e o argentino é a grande prioridade neste momento. Aliás, ele é um alvo bem antigo. Atualmente seu vínculo na Itália acaba no meio de 2029 e aos 28 anos ele tem um valor de mercado na casa de 80 milhões de euros e só será negociado então por um valor neste patamar. E aí, o que você acha? Lautaro Martinez é um bom sucessor para Lewandowski? Comente aí. E agora vamos fazer um giro bem rápido por mais algumas notícias do mercado da bola. A Chapecoense demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Igor Karius, que pediu para deixar o Sport na próxima temporada, foi o que revelou o jornalista Pedro Maranhão. Segundo o jornalista Rogério Scarioni, o Bahia tem interesse na contratação do zagueiro Jaci, um dos destaques do Coritiba na atual temporada. Porém, o tricolor não está sozinho, times aqui do Brasil e do exterior também querem o defensor. O meia colombiano Juan Arizala, de apenas 20 anos, está fechado com o Milan da Itália, que vai desembolsar cerca de 3 milhões de euros ao Independiente Medellín da Colômbia, foi o que revelou o jornalista Fabrizio Romano. O anúncio oficial é iminente. Segundo o portal italiano Tutto Mercato Web, o Bolonha da Itália fez os primeiros contatos pelo atacante Omar Camará, que tem apenas 18 anos e é destaque do Vitória de Guimarães de Portugal. E o vídeo de hoje então fica por aqui, e como você pode perceber, eu tô praticamente sem voz, mas enfim eu forcei bastante para não deixar vocês sem conteúdo neste final de semana. Então caso você não tenha entendido alguma notícia, já deixa aqui nos comentários que eu vou responder com muito prazer. E claro, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho, e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, desejo a todos um ótimo e abençoado final de semana, e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.